Olá, boa noite, seja bem-vindo à Igreja da Barra da Tijuca. Cante conosco aí da sua casa, vamos louvar a Deus conosco. Pai querido, te agradecemos, Senhor, por mais um dia estarmos aqui na Tua casa, te louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Venho te pedir que o Senhor aceite, Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão, Pai. Que o Senhor se faça presente no lar de cada pessoa que está te assistindo também, agora, e que o Senhor possa aceitar também, Senhor, o culto de gratidão pela vida. É isso que te pedimos e já te agradecemos em Teu nome, Jesus. Amém. De eternidade
Olá, meus irmãos da Igreja da Barra da Tijuca. É um prazer poder falar com vocês e me dirigir a vocês nessa noite. Uma noite maravilhosa, uma noite sempre quente no Rio de Janeiro, né? Esse estado maravilhoso. Ainda nessa pandemia que infelizmente tem nos tirado um pouco da paz e da tranquilidade, mas certos de que o Senhor nosso Deus está conosco e estará com você também. É um prazer enorme poder me dirigir a vocês para estudarmos um pouco da Palavra de Deus. O pastor Sérgio Monteiro, você nos conhece ali a partir das lives, nos conhece, né, como se eu fosse a divindade. Você me conhece ali das lives com o pastor Michelson Borges, o pastor Eleazar Domini, também com o pastor Adriano Cecílio, além de outras que temos feito um conjunto de pastores. E hoje, de maneira muito especial, eu quero falar com você a respeito de oração, porque nós estamos precisando de oração nestes últimos tempos, correto? Estamos precisando entender como Deus responde às nossas orações, de que maneira Deus fala conosco e de como é que Deus tem falado nos últimos dias para conosco. Nós temos o costume, muitas vezes, de entender que Deus fala conosco a respeito, sempre nos dando 3 respostas. Sim, não, espere um pouco. Não é assim? Sim, não, espere um pouco. Eu cresci tendo esses tipos de respostas. Sempre, não, Deus pode te responder sim, não e espere um pouco. Eu quero conversar com você e trazer a você uma perspectiva um pouco diferente. Deus tem outras maneiras de responder. Deus tem outras maneiras de nos dar respostas. E todas elas nos levam a melhor compreensão da sua vontade na nossa vida. Tá bom? Em algumas situações, Deus vai nos responder de uma maneira até bruta, parece, né? De uma maneira irada, como ele respondeu para Moisés. Em algumas situações, assim, Moisés, não seja ridículo. Lá no livro de Êxodo, quando Moisés diz para ele, eu quero entrar, deixa-me entrar, deixa-me entrar. E Moisés diz no livro de Deuteronômio capítulo 11, que Deus disse para ele, não, você não vai entrar, deixa de ser ridículo. Você não vai entrar na terra, eu não vou deixar você entrar. Vocês lembram, por causa do episódio dele haver golpeado a rocha quando Deus disse que falasse a ela. A oração é um modo pelo qual Deus se relaciona conosco, nós mais do que isso nos relacionamos com Deus. Infelizmente, nós não temos tido uma maneira correta de nos relacionarmos com a oração. Muitas vezes, uma grande parte das vezes. Queremos fazer da oração uma maneira de forçar Deus a fazer as coisas. Isso não vai acontecer. Deus não pode ser forçado a nada. Deus não precisa ser forçado a nada. Vamos dar uma olhadinha em alguns textos bíblicos que nos ajudam a compreender a maneira maneiras, melhor dito, pelas quais Deus nos responde, nos dá uma visão melhor da sua vontade, bondade para cada um de nós. Vamos dar uma olhadinha em algumas maneiras que Deus responde. E vamos orar, claro, antes de mais nada, vamos orar para que nós possamos compreender a sua vontade. Amado Pai, obrigado, Senhor, pela Igreja de Barra da Tijuca, obrigado pela liderança e obrigado por este momento em que podemos conversar um pouco sobre a Tua Palavra. Nos abençoa, Senhor, com a compreensão da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Obviamente, vamos lá, vamos abrir a Bíblia, vamos começar ali com o primeiro modo pelo qual Deus responde a nossa oração. Eu deixei aqui aberto já a minha colinha, claro, né? Para a gente poder ter aqui a sequência do que nós precisamos falar. Muitas vezes a gente acaba pedindo coisas a Deus que parecem ser coisas absurdas, né? Ou coisas que são contraditórias. Aqui em São Paulo está chovendo agora. Imagine que eu peça, porque eu quero ir para a praia, eu peço a Deus que não dê chuva. E o irmão que está do meu lado pede a Deus que mande a chuva, agradece a Deus pela chuva, porque ele precisa de água para poder cuidar das suas plantas, fazer as plantas crescerem e prover alimento para a sua família e também sustento para outras famílias que vão depender, por exemplo, da feira aqui próximo da minha casa, nas quintas-feiras e aos domingos. Quem Deus vai responder? Fica com essa pergunta aí, quem sabe no final a gente responde. A primeira maneira pela qual Deus responde nossa oração é sempre sim. É a maneira mais clara que Deus quer nos responder. Ali no livro de Romanos 12, verso 2, nós temos ali, e quantas vezes nós vemos isso na Bíblia, mas eu queria que você abrisse sua Bíblia agora no livro de Romanos, capítulo 12, verso 2, e diz assim, não estejais conformados a este mundo, mas sejais transformados pela renovação da sua mente, para compreender, para testar que vocês conseguem discernir qual é a vontade de Deus, o que é boa e aceitável e perfeita. Qual é o objetivo do nosso relacionamento com Deus neste mundo? Discernir a vontade de Deus para a nossa vida e compreender que ela é boa. E neste aspecto Deus vai nos responder sim.
Sempre que pedimos sabedorias a Deus, Tiago 1, verso 5 nos diz, Deus nos dará, Deus nos dará. Isso quer dizer que Deus tem vontade e disposição e tem bondade para nos dar também. Isso está baseado, além disso, no livro de Jeremias, capítulo 29, verso 11, em que Deus nos diz: eu bem sei quais são os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus quer nos dar mimos, presentes. Deus quer responder nossa oração de maneira positiva. Veja o que diz ali em 1 João 5,14 também. E esta é a confiança que nós temos para com Ele, que se nós pedirmos qualquer coisa de acordo com o que nós vimos lá em Romanos 12, verso 2, que nós precisamos discernir qual é a vontade de Deus. E quando nós discernimos qual é a vontade de Deus, nós oramos baseados na disposição, na vontade de compreender e alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. E quando nossa vontade está alinhada com a vontade de Deus, diz o capítulo 5, verso 14 de 1 João, que Ele nos ouvirá. Uau, que promessa maravilhosa! Mas ela vem com uma condição. A condição não é encher Deus de solicitações e dizermos para Ele, fazemos um rosário de pedidos para Deus, mas alinharmos a nossa perspectiva, o nosso pedido, o nosso viver, a nossa vontade com a vontade de Deus. A oração tem sido vista muitas vezes como sendo uma maneira pela qual nós preenchemos uma solicitação, uma guia de solicitação, e dizemos para Deus: assina aí, assina aí, essa é a minha vontade. Faça-se a minha vontade e não a tua. Para receber um sim de Deus, é preciso prestar atenção na vontade de Deus, discerni-la e orarmos conforme a sua vontade. Orarmos conforme a sua vontade. Deus também pode nos dar um sim, em que Ele diz assim: sim, mas você não está prestando atenção no que eu estou te dizendo, no que eu estou te dando. Há uma história antiga, eu gosto muito, e essa história nos fala a respeito de Deus, de um homem que se pendura no teto, porque sua casa está alagando, e ele pede a Deus para que o salve. Deus manda um bote com uma pessoa, ele diz: não, pode ir que Deus vai me tirar daqui. Deus manda maneiras diferentes. Há livro de Hebreus, capítulo 1, verso 1. Capítulo 1, verso 1 de Hebreus nos diz: havendo Deus em outro tempo falado de múltiplas maneiras, várias vezes, aos pais pelos profetas. Deus não tem uma única maneira de resolver problemas e Deus não tem uma única maneira de nos responder. Deus fala conosco de infinitas maneiras. De muitas maneiras. No livro de Jó, há um texto fantástico que fala a respeito disso também. Deixa eu abrir aqui para você, no livro de Jó, há um texto maravilhoso, no livro de Jó, no capítulo 32, se não me engano, capítulo 32, diz assim, melhor dito, capítulo 33 do livro de Jó, eu vou colocar para você aqui, para você ler aí na tela, tá bom? Eu vou para você ler aí na tela. Olha que texto maravilhoso do livro de Jó. Olha que fantástico. Capítulo 33. Na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvido a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões provam a sinceridade do meu coração e os meus lábios proferem o puro saber. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes, responde-me. Põe em ordem as tuas razões diante de mim e apresenta-te. Eis que vim de Deus como tu, do barro também eu fui formado. Eis que não te perdoará o meu temor, mas será pesada sobre ti a minha mão. Aqui um dos amigos de Jó está falando com ele, dizendo a ele, aqui nós temos Eliú, né? Eliú está falando com ele, o filho de Baraquel, o Buzita, está falando e justificando, tentando justificar Deus, tratando de fazer com que Jó atinasse para suas próprias loucuras, quando dizia: Jó, nós temos o costume de pensar em Jó como sendo o homem mais paciente da terra. A paciência de Jó não era paciente não, Jó não era tão paciente assim não. Jó ficou estressado com o que aconteceu com ele. Mas ele pediu perdão, e esse é o grande poder, é o perdão a grande virtude, o arrependimento, melhor dito, a grande virtude de Jó, e o perdão a grande virtude de Deus. Em ti, ó Senhor, está o perdoar, disse Daniel, e Jó sentiu exatamente isso. E aí, no livro, na continuidade, no verso 8 do que eu estava lendo, diz assim, né, Eliú diz para ele assim: você está falando um monte de bobagens, na verdade tu falaste aos meus ouvidos, e eu ouvi a voz das tuas palavras, e tu dizias: limpo estou sem transgressão. Perfeccionismo puro isso aqui de Jó agora, hein?
Puro sou e não tenho iniquidade, eu consigo viver sem pecar. Olha só o que vai acontecer aqui. Eis que procura pretexto contra mim e me considera como seu inimigo. É Jó falando a respeito de Deus. Eliú diz, olha o que você está falando contra Deus. Você é puro e Deus está procurando pretextos para não te dar a resposta que você quer e vir falar contigo. Né? Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas, ou seja, me impede de caminhar com as minhas próprias pernas. Eis que nisso, diz Eliú, não tens razão. Não tens razão. Eu te respondo, porque maior é Deus do que o homem. Por que razão contendes com ele, sendo que não responde acerca de todos os seus feitos? Jó, você conhece Deus? Jó, você entende todos os caminhos de Deus? Jó, você sabe quem é Deus? Não, não sabe. Você está falando como um tolo, disse Eliú. E percebam, queridos, muitas vezes nós dizemos aos amigos de Jó, dizemos que os amigos de Jó foram tolos e que eles precisaram oferecer sacrifícios. Na verdade, Jó precisou interceder com eles. Não é porque o que eles disseram estava errado, mas porque quando eles disseram, ao invés de apenas se sentarem ao lado de Jó e dizerem, Jó, eu estou aqui por você, ao invés de tentarem uma teodiceia, explicar Deus, eles não precisavam fazer isso, mas o conteúdo do que eles disseram não estava errado, eles estavam apresentando gemas preciosas de verdade que cabem para a nossa dinâmica do sofrimento e para o momento que nós estamos vivendo também. Olha aqui quando nós reclamamos com Deus, o que ele continua dizendo. Por que razão contendes com ele, sendo que não responde acerca de todos os seus feitos? E vejam que fantástico aqui o verso 14. Antes, Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Olha só, Deus fala e Deus está falando, mas ninguém atenta para o que Deus fala. Por que não atenta, meu irmão? Por que não atenta, minha irmã? Porque nós estamos tão envolvidos em ouvir o mundo, ouvir nossas próprias palavras, expor os nossos próprios desejos, que queremos que Deus seja apenas e tão somente o que nós desejamos que Ele seja, o que nós queremos que Ele seja. E ao invés de reconhecermos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós nos colocamos como criadores de Deus, como sendo aqueles que criaram um Deus à sua imagem e semelhança, de acordo com suas necessidades. Deus na segunda-feira é um banqueiro, na terça é um psicólogo, na quarta é um médico, na quinta ele é um sociólogo, na sexta é um psicólogo. Quando Deus é o Senhor da vida? E Deus em todos os momentos está falando, Ele quer falar conosco. E o livro de Jó, capítulo 33, verso 14, na boca de Eliú, o Espírito Santo nos dá uma mensagem, Deus fala uma, duas vezes, coincide com Hebreus capítulo 1, verso 1. Deus está constantemente falando para conosco, dizendo, anda por este caminho, vai por aquele, eu estou andando junto com você, eu sou tua luz, eu sou o teu guia. Mas ninguém atende. Ninguém atenta para isso. E aí Deus ainda continua, diz o verso 15, em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormece na cama, então revela o ouvido dos homens e lhe sela a sua instrução. Deus trata de falar com o homem até mesmo na visão da noite. Você já teve aquele sonho que você tem certeza que foi Deus te dizendo alguma coisa? Quem sabe não foi de verdade? Preste atenção se ele te leva para a Bíblia, se ele está te dando uma resposta que talvez seja contrária à que você quer que Deus te dê. Deus está tratando muitas vezes de te dizer, filho, este é o caminho, anda por ele, ou aquele é o caminho, vai por ele. As maneiras de Deus responder à oração são infinitas, mas muitas vezes nós não prestamos atenção, diz aqui o verso 14 do capítulo 33 do livro de Jó. E qual é a razão para isso? Verso 17, para apartar o homem daquilo que faz, esconder ao homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também na sua cama é castigado com dores e com incessante contenda nos seus ossos, de modo que sua vida abomina até o pão e a sua alma comida apetecível. Desaparece a sua carne e os olhos vistos, e os seus ossos que não se viam agora aparecem. E a sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida aos que trazem a morte. Olha que desgraça de texto, parece, mas é verdade. Coincide com o Salmo 23, ainda que eu ande pela sombra da morte, ou seja, a certeza de que eu vou morrer, tu estás comigo. Olha como te continua aqui o que vai acontecer logo em seguida. Verso 23, se com ele, pois, houver um mensageiro, um anjo, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão. A retidão de quem? Do homem? Não, a de Deus. A retidão de Deus. Então terá misericórdia dele e lhe dirá, livra-o, para que não desça a cova, já achei resgate. Percebe? Deus quer responder, e Deus quer dar respostas infinitamente maiores do que aquela que muitas vezes nós queremos ter. Mas
nós não prestamos atenção. Nós não prestamos atenção. Além disso, Deus responde também em outras situações. Deus vai responder com um sim de substituição ou alternativo. Olha que fantástico! Algo que Deus, você olhou e disse assim, eu quero tal coisa. E Deus diz, filho, eu tenho outra coisa para te dar. E nós nos lembramos ali de um texto maravilhoso que está nas Escrituras, 1 Coríntios 13, verso 12. Porque Deus faz algo por nós e muitas vezes nós não conseguimos perceber claramente. Nós hoje apenas conhecemos por espelho e vamos perceber completamente lá em 1 Coríntios 13, verso 12, quando estivermos nas nações celestiais. Imagine que você pede a Deus para que te conserte um encanamento, não é? E que seja um preço bom, mas Deus, de repente, Ele manda um vizinho que faz isso de graça para você. Ele respondeu sim, mas de uma maneira melhor, de uma maneira alternativa. Preste atenção quando Deus estiver apenas piscando para você. Deus também pode responder de acordo com Efésios 3, verso 20. Abre sua Bíblia em Efésios 3, verso 20. Pois agora toda glória seja dada a Deus, que é apto, que tem o poder, através de seu poder que habita em nós, que obra em nós, para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Deus é infinitamente mais poderoso do que nós podemos pensar. Deus tem maneiras infinitas de responder e Deus pode te dar algo a mais do que você está pedindo. Queridos, eu já passei por muitas experiências com Deus, graças a Deus. Graças a Ele, né, pela sua graça. E muitas delas são fantásticas. Eu vinha uma vez da Bahia, eu fui até a Vitória da Conquista, indo de carro. E meu carro, na ida, queimou a junta do cabeçote, no meio. Então passava água de um lugar para o outro, passava água, e ali foi encharcando, enchendo, mas nós conseguimos chegar até a Vitória da Conquista com muito custo. Estávamos ali próximo de Ipatinga, quando quebrou, próximo da Ipatinga, e era de noite, assim, início da noite, umas 8 horas da noite, e eu comecei a sentir o carro ficar fraco, mas ele andava, e ele começou a esquentar. Nós fomos colocando água, nós acabamos chegando às 5 horas da tarde do dia seguinte em Vitória da Conquista, porque fomos tendo que parar. Parei em Divisa Alegre para pedir ali auxílio a um mecânico, e ele nos ajudou de madrugada. Paramos num determinado lugar, a Polícia Rodoviária Federal parou e disse, olha, aqui é muito perigoso, nós vamos esperar com vocês aqui, vamos acompanhar vocês. Eu falei, o carro queimou a junta do cabeçote, estava com um galão de Arla cheio de água, e nós fomos até a cidade. Ele falou, não, 10 quilômetros aqui, ele aguenta 10 quilômetros? Eu falei, coloquei água agora, estou esperando ele esfriar, e aí nós vamos. Eles foram conosco, acompanhando, chegamos, encostamos, graças a Deus. Na volta, o carro não conseguiu ser consertado em Vitória da Conquista, mas o mecânico disse, eu vou ajustar, e aí você consegue ir embora, porque como não queimou nas laterais, o carro não iria dar problema, ele iria vir. Só que quando chegou em um determinado ponto, o carro quebrou a correia de serviço. Essa viagem foi terrível, foi terrível. E aí ele parou e nós ficamos ali durante o dia, parado o dia inteiro para trocar uma correia, correia de serviço. E eu entendo por que Deus fez isso hoje. Nós iríamos pegar Belo Horizonte no horário pior do trânsito e com calor. E Deus nos protegeu ali porque conseguimos passar por Belo Horizonte com um pouco de trânsito ainda, mais umas 7h30 da noite, já com menos calor, e o carro não esquentou. Quando já estávamos vindo para São Paulo e andando ele com temperatura, né? Quando foi a temperatura subindo, e de repente eu, cansado já de madrugada, eu disse a Deus, Senhor, eu estou cansado de dirigir. Eu dirigi já 2 dias praticamente sem dormir, e eu queria chegar em casa, mas se o Senhor me mostrar que eu preciso parar, eu vou parar e vou dormir um pouco, é o que eu quero fazer. Mas se o Senhor quiser que eu continue, eu vou te pedir um sinal. Eu queria que a temperatura do carro descesse, e a temperatura do motor do carro, abaixasse. E aí eu continuo, sei que o Senhor vai estar comigo. Eu terminei de orar e a temperatura baixou. Louvado seja Deus, né? Só que eu sou incrédulo também, eu tenho tanta fé que eu disse para Deus, Senhor, afinal de contas eu sou pecador. Eu disse, Senhor, não se irrite com teu servo, mas
só para ter certeza de que não foi em decorrência da temperatura externa, o senhor pode baixar mais uma vez a temperatura e, ao mesmo tempo em que a temperatura do termômetro, a temperatura externa, o termômetro que mede lá fora, subiu 5 graus, subiu 4 graus, 3 ou 4 graus, a temperatura interna do motor baixou 5 graus. E aí eu disse, então eu vou tranquilo. Eu vim embora, andei mais 400 e poucos quilômetros até chegar em Campinas, eu morava lá naquela época. Fui até minha casa em Hortolândia. E no dia seguinte, quando minha esposa foi tentar ligar o carro não funcionou. Consegui fazer pegar, depois de muito sofrimento, levei até o mecânico que me chamou ao meio-dia e falou, vem aqui, pastor, dá uma olhada. E quando eu cheguei lá, ele falou, tá vendo aquela poça de água ali? É o que tinha no motor do seu carro. Ele não deu calço hidráulico porque Deus te trouxe. Deus é infinitamente poderoso para nos dar muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Eu pedi para Deus para que nós pudéssemos chegar, para que eu pudesse dirigir, vir. Ele trouxe o meu carro com água mais do que gasolina, mais água do que gasolina. Peça a Deus com certeza de que Ele vai te dar. Deus também pode te dizer assim, você tem certeza? Já parou para pensar naquelas orações que você faz, ou naqueles pedidos que nós fazemos, e dizemos para Deus assim, as jovens garotas da Barra da Tijuca, as jovens garotas do Rio de Janeiro, de São Paulo, todo lugar é o mesmo, e os garotos também, ele olha para uma jovem quando vai fazer um JA em uma igreja e diz assim, Senhor, me ajuda a namorar aquela moça, que ela goste de mim. E aí quando você vai e passa uma semana e você está orando, aí passa uma semana, vai numa outra igreja e diz, não senhor, aquela lá esquece, eu quero aquela ali ou aquele ali hoje. E vai fazendo assim, e Deus diz assim, filho, você tem certeza? Tem absoluta certeza? Você deve orar, diz 1 Tessalonicenses 3, verso 10, você deve orar com vigor, com busca, com entrega, sabendo o que pede também. Não é? Por quê? Porque a oração de um justo produz fantásticos resultados. Tá bom? Então, ore e Deus pode te dar essa resposta maravilhosa. Agora, claro, Deus também pode dizer, não, eu não vou te dar. Eu simplesmente não vou te dar. E por quê? Tiago 4, verso 3. Olha o que está escrito em Tiago, verso 3. Você pede e não recebe, porque você pede com os motivos errados, de modo que você possa gastar o que recebeu em seus próprios prazeres. Você pede e não recebe, porque pede mal. Jesus disse a mesma coisa. Pedis e não recebeis, porque não sabeis pedir. Se você alinhar a sua vontade, a vontade de Deus, buscando entender, de acordo com o livro de Romanos, capítulo 12, Deus vai te dar aquilo que você está pedindo. Aquilo que você necessita. Ou algumas vezes vai te dar aquilo que é bom, simplesmente para mostrar que Ele te ama. Somente para isso. Mas não peça aquilo que é apenas para gastar com seus próprios desejos. Deus não vai te dar. E não reclame com Deus. Há um texto do livro de Provérbios que, infelizmente, não é em qualquer Bíblia que está traduzido assim. É na Bíblia Pastoral, uma Bíblia católica, que é no livro de Provérbios, capítulo 29. Ele diz assim, há aqueles que agem de maneira incorreta, impensada e tola, e depois se irritam com Deus. Percebe como é? Há aqueles que acham que são justos diante do seu próprio pensamento, diante de si mesmo, e quando Deus não lhes dá, eles se reclamam porque Deus não reconhece a sua justiça, não reconhece que eles sabem exatamente o que precisam, e querem dizer para Deus que Deus tem que agir daquela maneira. Querido, a pessoa que é submissa a Deus, que sabe exatamente quem é Deus, não faz nada disso. Quem somos nós na fila do pão, diante daquele que é o Criador do universo? Deus também pode responder, não, mas só muda o foco. Olha, eu não vou te dar isso, mas eu vou te dar algo diferente. Em Isaías 55, verso 9, nós estudamos na lição, nos é dito que os pensamentos de Deus são muito superiores aos nossos. E quando nós percebemos isso, nós conseguimos entender, querido irmão, irmã, da Barra da Tijuca, da Igreja da Barra da Tijuca, Deus tem poder para nos dar muito mais. Deus consegue enxergar o que nós precisamos, o que nós necessitamos, e além de tudo tem poder para nos dar muito mais do que nós pensamos. Ele está ligado àquele sim, alternativo. Eu vou te dar algo, mas muda o seu foco também. Mas Deus também pode te dizer assim, não vou te dar isso não, mas você vai me agradecer posteriormente. Jesus, em um certo momento, ele disse no capítulo 13, verso 7 de João, ele disse assim para os discípulos, disse para nós também, o que eu estou agora fazendo vocês não compreendem agora, mas posteriormente vocês irão compreender.
Nós muitas vezes queremos agora e dizemos para Deus, eu quero isso, quero isso, quero isso. Eu quero aquele carro, eu quero aquele emprego, eu quero aquele lugar, eu quero morar aqui, eu quero aquilo, eu quero... Mas Deus diz assim, não, eu vou te dar outra coisa. Não vou te dar. E quando você olha para trás, você consegue perceber a sabedoria de Deus. A Sra. White, num texto maravilhoso, lindo, fantástico, ela diz assim, que no futuro, no milênio, nós olharemos para o passado e lançaremos nossas coroas nos pés de Deus, aos pés de Deus, diremos, Senhor, muito obrigado, porque reconheceremos que se nós tivéssemos o poder de enxergar como Deus enxerga, faríamos tudo conforme Deus fez em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela resposta que eu disse no início, também Deus pode responder assim, que a resposta que Deus deu a Moisés, Moisés pediu de acordo com a tradição judaica, Moisés disse lá no livro de Deuteronômio capítulo 11, verso 3, ele diz assim, eu pedi a Deus que me permitisse entrar. A expressão hebraica Vet-Hanan, e Vet-Hanan significa em hebraico e pedi. E no texto hebraico, os rabinos judeus disseram, isso aqui tem um significado muito profundo. Deus disse, Moisés pediu 511 vezes, de 511 formas diferentes para que Deus o perdoasse e permitisse entrar na Jerusalém terrestre. Na terra, em Jerusalém não, na terra prometida. E Deus disse 511 vezes não. Até que na última vez Deus diz não, e não me fale mais. Em hebraico Deus nitidamente acelera, e é como se Deus estivesse dizendo não e eu não seja ridículo, para de falar disso, cala a boca. Eu não vou te dar isso que você está pedindo. Não vou te dar. Deixe de ser ridículo. E foi exatamente o que aconteceu. Deus não deu. Deus não deu. Jesus disse no livro de Mateus, capítulo 6, verso 7, quando você orar, não seja como os pagãos que pensam que serão ouvidos por falar muito. Não seja como eles. Seu Pai sabe o que você precisa antes mesmo que você peça. Moisés não precisava daquela terra. Moisés precisava de Deus. Moisés errou e Deus não tira também as consequências dos erros. Moisés, ao errar, não peça a Deus para que tire as consequências, peça a Deus para que te livre do mal e para que, te dando perdão, te leve para as mansões celestiais, como também Moisés recebeu esta bênção. Deus pode também te dizer, espere. Esse talvez seja o pior de todos para nós. Por incrível que pareça, meu irmão, o pior não é o não. O pior não é o não vou te dar. O melhor é o sim, claro. Mas o pior de todos é o espere. E principalmente quando o espere vem acompanhado do silêncio divino. Nós somos imediatistas e o nosso mundo nos criou assim. Nós gostamos de tudo resolvido de maneira rápida. Eu sei muito bem, eu estive no Rio de Janeiro, conheço todos nós somos seres humanos e brasileiro é assim também. E quantos de nós não temos aqui o tal do aparelho celular? E no aparelho celular nós mandamos uma mensagem para a esposa ou a esposa para o esposo. E você, jovem que me assiste nesse momento, também manda uma mensagem para o namorado ou para a namorada. E se passa 15 segundos sem que ele responda, você já manda outra. 30 segundos você já manda mais umas 15. E 50 segundos você já está chegando. E 30 minutos você está na casa do seu namorado ou da sua namorada, querendo saber o que aconteceu. Por que você não me responde? E Deus passa anos e anos, algumas vezes, aparentemente, sem dar resposta. Mas o silêncio de Deus é talvez a sua mais eloquente resposta para conosco. O silêncio de Deus, muitas vezes, é para testar-nos a paciência, ou para nos preparar para que você receba um sim de Deus também. Livro de 2 Pedro 3, verso 9, nos diz: o Senhor não é tardio de acordo com sua promessa, sobre a sua promessa, como alguns ainda o têm como tardio, mas ele é paciente para com você. O sim de Deus, o espere de Deus, está relacionado não à falta de vontade de Deus em nos responder, mas à falta de preparo para que nós recebamos o que ele nos quer nos dar. Parou para pensar nisso? O sim do espere um pouco de Deus não é a falta de vontade de Deus para nos responder, mas a falta de preparo nossa para receber. Pedimos de maneira impetuosa, mas não estamos prontos para receber o que Deus quer nos dar. Sabe onde está escrito isso também? 1 Coríntios capítulo 3, verso 2. Primeira parte do verso diz assim: eu lhes dei leite para beber e não comida sólida, porque vocês não estão ainda prontos para isso. Você não está pronto ainda, e Deus muitas vezes precisa te preparar. E o preparo que Ele quer te dar demanda tempo, demanda paciência,
demanda demonstração de que você está no processo de maior comunhão com Ele. Crescimento de comunhão. Todo o silêncio de Deus é o preparo de Deus para libertar o seu povo. E muitas vezes o silêncio de Deus nada mais é do que a nossa incapacidade de perceber os pequenos sims que Deus está dando e como Deus está moldando a circunstância e moldando a nós mesmos para nos dar o sim que nós buscamos. Nós estamos desatentos para o que Deus tem feito em nossa vida e para o que Deus está buscando fazer em nossa vida. Chegamos no sábado e fazemos um monte de pedidos. Chegamos no domingo e fazemos um monte de pedidos. Chegamos na quarta-feira e fazemos um monte de pedidos. Eu repito algo que eu tenho dito e que algumas pessoas têm pensado, não é bem por assim. O culto não é para você, o culto de sábado não é para você. Isso não é missa, não tem nada a ver com a missa. O culto é um momento de agradecer a Deus pelo que Ele tem feito. O culto não é uma experiência mística. O culto é um momento de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, porque Ele te dá o sol pela manhã, Ele te dá a chuva quando é necessário, Ele te dá a lua à noite, Ele te dá o tempo para dormir. Agradeça a Deus, porque os pequenos momentos e mesmo os silêncios de Deus são preparação para o maior e a maior de todas as respostas, que é a tua salvação. Por último, Deus pode te dar algo muito maior e que você não tinha nem mesmo esperado ou nem orou a esse respeito. Deus pode fazer coisas muito maiores do que você pensou ou do que você pediu. Nós já lemos o livro de Efésios, capítulo 3, mas lembrem uma outra situação. Quando Jesus estava no mar com os discípulos, no capítulo 4 do livro de Marcos, eles pediram a Jesus para que os ajudasse, não para que libertasse-os da perdição, da morte certa no mar, mas para que os ajudasse a tirar a água de dentro do barco. Jesus disse, por que vocês estão com medo? Mar, se aquieta. Se aquieta. Nós estamos passando por um momento mais complicado da existência de cada um de nós neste período, nessa terra. Nenhum de nós talvez tenha vivido tempos de medo, de angústia, de aflição como nós estamos vivendo neste tempo. Ir a um hospital hoje é algo muito complicado. Eu estive no hospital essa semana e tenho que estar novamente nos próximos dias. Estou fazendo exames de uma situação complicada de minha saúde. Mas, interessantemente, eu fui ao hospital e eles me deram alta muito rápido. Por quê? Por causa do Covid. Eles disseram, olha, é melhor que o senhor vá para casa e em casa fique melhor lá, já que o senhor não está com risco imediato de morrer. Eu tive um problema cardíaco que parecia um infarto e eles me mandaram, não, o senhor não teve um infarto, eu fiquei em observação numa ala, em observação, claro, todo monitorado, mas então o senhor vá para casa agora, porque nós não queremos mantê-lo no hospital. Eu tive que voltar ao hospital para fazer um cateterismo, porque eu comecei a me sentir mal de novo, e o resultado de uns exames demonstrou que eu precisava fazer um cateterismo, e agora eu vou ter que fazer um outro procedimento, porque o resultado do cateterismo não foi legal. Mas por que não fizeram de uma vez também? Por causa do Covid, também, do Covid-19. Em outras palavras, você não está podendo ficar no hospital porque há a possibilidade de você ser contaminado no hospital. Estamos vivendo momentos complicados deste mundo. Mas lembrem-se do que disse Jesus no livro de Lucas, capítulo 21. Nós estamos pedindo a Deus para que nos livre desta praga, deste momento, desta aflição que nós estamos vivendo. Mas no livro de Lucas, capítulo 21, Jesus nos disse, quando estas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças e exultai, porque se aproxima a vossa redenção. É algo muito maior do que apenas a libertação do Covid. Claro, nós queremos ver nossos queridos, não queremos que nossos queridos morram, que vão para a sepultura, mas nós precisamos nos lembrar que o Senhor Deus é Deus de vivos e não de mortos, e que ainda que alguém de nós precise descansar ou seja chamado para a tumba, isso apenas e tão somente demonstra que Deus tem um tempo e que este tempo já está próximo. Levanta a tua cabeça e exulte em Cristo, porque dentro em breve o teu querido, a tua querida ressuscitará. E você não está orando por isso, você está orando, olha que coisa mais impressionante, nós estamos orando para que as pessoas saiam do hospital.
quando devemos também orar. Não estou dizendo que não ore para que elas saiam, mas entregue-as na vontade de Deus, no plano de Deus, e ore para que elas estejam prontas para se encontrar com Cristo, e todos nós estejamos prontos para nos encontrarmos com o Senhor e com Ele vivermos eternamente. Esta deve ser a nossa maior oração. Esta deve ser a nossa maior oração. É esse que é a última maneira pela qual Deus responde a nossa oração. Muitas vezes nós estamos orando por algo e Deus nos dará algo que nós não estamos orando a respeito. Nós estamos orando para que as pessoas, os pastores, ore sim, pessoas amadas e queridas se recuperem. E Deus talvez não te responda desta maneira, mas te responderá com o fato de que eles ressuscitarão, de que eles estarão prontos para se encontrar com Cristo, estão prontos e descansados para encontrar com Cristo, e ressuscitarão não mais fracos pela enfermidade, com sequelas da enfermidade, mas prontos para levantar-se e dizer: eis o nosso Deus a quem aguardávamos, e nele nós exultaremos para todo o sempre. Parou para pensar? Deus responde a oração de múltiplas maneiras. Deus responde a oração de maneiras que nós sequer pensamos. Deus responde a oração de maneiras muito mais profundas e maravilhosas. Se meu povo, que por mim se chama, confesse, humilhar e orar. Qual é o segredo, então, para que Deus responda a nossa oração? Eu disse as maneiras pelas quais Deus responde, mas qual é o segredo para que Deus responda a nossa oração? Se meu povo, com fé, se humilhar e orar, eu os sararei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ana, ao estar diante do templo, ao estar diante do tabernáculo, ali é dito que ela chorava e orava. A expressão orava, essa expressão em hebraico, quer dizer que ela se derramava, ou em outras palavras, se esvaziava. O segredo para ter uma oração respondida, seja por qual maneira Deus assim quiser, é nos esvaziarmos da nossa vontade, sermos preenchidos pela vontade de Deus. É nos prepararmos para receber a resposta de Deus, seja ela qual for. É entendermos que a vontade dele é muito maior do que a nossa, muito mais sábia do que a nossa, e os seus planos são muito mais eternos e de paz e transformadores do que os nossos. É aprender como Moisés, que quando nós oramos, nós estamos automaticamente reconhecendo que o Eterno, Todo-Poderoso, sabe o que é melhor para nós e tem um plano de continuidade na nossa vida, não apenas neste mundo, mas no mundo vindouro. É saber que quando nós oramos, a nossa oração passa pela cruz e encontra Jesus Cristo intercedendo por nós no santuário celestial. A nossa oração, indigna como é tomada pelo Santo Espírito e colocada aos pés no altar de Cristo Jesus, diante do altar do tabernáculo celestial. E ela é ouvida com absoluta certeza. É compreender que nossa oração é falha, mas que aquele que a ouve nunca falha. É compreender que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, para que Ele não nos ouça, mas que há alguém que está entre nós e Deus, e Ele nos ouve. E este que nos ouve apresenta a Deus a nossa oração, dizendo: Pai, pelo meu sangue, ele é pecador, desgraçado, mas olha pelo meu sangue com favor para o meu filho, por quem eu morri também. Mas é também reconhecer que Deus não tem Deus não tem uma indisposição para conosco, mas Ele quer nos dar tudo o que precisamos, tudo o que buscamos, mas que são os nossos pecados e a nossa falta de preparo para receber, que tem feito com que nós não recebamos aquilo que Deus quer nos dar. Pastor, e qual é a mensagem positiva? O senhor está falando um monte de coisas negativas aqui a respeito de nós mesmos. O mais positivo de tudo é que cada vez que você dá um passo em direção a Deus, Deus dá milhares de passos em direção a você. O mais positivo de tudo é que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, porque Deus queria responder a tua oração. O mais positivo de tudo é que Jesus ressuscitou e intercede no santuário celestial, para que você saiba que há um lugar aonde você pode ir para receber graça no tempo oportuno, que é agora. O mais positivo de tudo é que não existe pecado que possa efetivamente te afastar de Deus, do amor de Cristo Jesus. Não há largura, não há vale, não há altura ou profundidade que possam nos separar do amor de Cristo Jesus, diz o apóstolo em Romanos 13. Não há nada, pecado, aflição, dor, morte,
que possa nos tirar dos braços daquele que nos amou primeiro e que nos redimiu. Essa é a mensagem positiva. A mensagem positiva é que Jesus está ainda intercedendo por você e por mim, transformando nossas orações em orações que sejam aceitas no trono da graça. E a graça continua sendo dispensada de maneira infinita e contínua diante de nós. Deus silencia o universo, isso é positivo demais. Deus silencia o universo para ouvir a tua oração. Deus silencia os anjos, serafim, que estão diante dele clamando santo, santo, santo. Quando você se aproxima e tem a intenção de orar a Deus, Deus olha para os anjos, olha para o universo, olha para as harpas, olha para os sons do universo e diz: silenciem-se todos, porque meu filho vai orar e eu quero escutá-lo com absoluto cuidado. E por isso eu convido você nessa noite a orar a Deus, sabendo que Ele escutará a tua oração. Seja por saúde, seja por enfermidade, por emprego, seja por libertação, mas sobretudo e acima de tudo, Ele escutará a sua oração intercessória por outros e buscando a tua própria salvação também. Porque essa é a oração que Ele ama responder. Seja de um pagão, seja de um cristão, Ele vai responder. E eu neste momento convido você a entregar a tua vida no altar de Deus. Entregar-se completamente. Se esvaziar do que você pensa que é o teu melhor. Deus não quer o teu melhor. Deus quer você inteiro. Deus não aceita aquilo que você diz que é melhor. Porque o que você diz que é melhor é a oferta de Ananias e Safira. Porque nós não sabemos o que é o melhor que nós temos. E Deus quer utilizar o nosso melhor em favor da sua causa e transformar o nosso pior, porque com o nosso pior nós não poderemos entrar no céu. Por isso, entregue-se completamente, esvazie-se completamente para ser cheio da graça do nosso Senhor Jesus Cristo e aí conseguir compreender a vontade de Deus, olhar para os sims de Deus e perceber quando Deus pisca para você. Que Deus abençoe a todos vocês e que o Eterno bendiga e os transforme. Hoje e sempre, o meu pedido, minha oração em nome de Jesus. Amém. Adonai, Criador dos céus e da terra, louvado seja o teu grandioso nome por todas as tuas bênçãos. Neste momento, ó Pai, nos despedimos da tua casa para ela retornar dentro em breve, para cultuar o teu nome e para estarmos juntos entre amigos e entre irmãos. Ouve, ó Deus, a nossa oração, ó tu que ouves as orações. Ouve, ó Deus, a nossa oração, primeiro e acima de tudo, a oração na qual nós pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor purifique a nossa alma, o nosso pensamento, o nosso ser, e que o Senhor esteja conosco. Abençoa, Deus, aqueles que estão no leito do hospital, dá a eles respiração, dá a eles ar, dá a eles a cura completa, cura de alma, cura de corpo. Se também com aqueles que perderam queridos nesta enfermidade, seja por a enfermidade ou por outras situações. Aqueles que estão enfermos por outras situações também, visita-os com a tua presença. E sobretudo e acima de tudo, ó Pai, que o Senhor nos salve para o teu reino. Abençoa aqueles que estão sem emprego neste momento. Dá a eles uma perspectiva de vida, dá a eles a certeza de que dentro em breve retornarão os seus empregos e que, sobretudo, todos nós estaremos juntos dentro em breve para habitar contigo nas mansões celestiais. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Um grande abraço a todos vocês e que o Eterno abençoe a vida de cada um de vocês.